Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e hoje eu quero fazer um vídeo aqui falando sobre vantagem competitiva na tua startup, né? Tu tem uma startup para vender software como serviço e agora no contexto atual de vibe coding, teoricamente qualquer um conseguiria copiar o SaaS, né, de qualquer um, né? Um sobrinho ali com uma inteligência artificial conseguiria copiar um software completo que demorou anos para ser desenvolvido, de repente com IA, qualquer pessoa poderia copiar. Então, como que a gente se protege disso, né? De que maneira daria para se proteger dessa cópia? Será que é só o produto? Será que basta ter um software exatamente igual e pronto, todo mundo vai conseguir roubar os teus clientes? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre vantagem competitiva, uma maneira de se diferenciar no mercado né, com a tua startup ali, para te ter meios de crescer e não ficar se preocupando tanto, né? Será que o SaaS vai morrer? Inclusive eu vi no Twitter esses dias, claro que era um jeito de chamar atenção, o cara fez uma imagem que tinha um balão com escrito SaaS e uma agulha como se o SaaS ia deixar de existir, né? Isso fala a pessoas que não entendem de conceitos de gestão, como, por exemplo, esse conceito de vantagem competitiva que eu quero explicar para vocês aqui, se tu quer se diferenciar nesse teu mercado, né? Tu está trabalhando com um software e quer, de repente, se diferenciar, e eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo. Eu estou sempre criando conteúdo que eu acho que é do teu interesse, né, sobre empreendedorismo, sobre software como serviço e tecnologia. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse conteúdo, que é importante que tu comente. Isso aqui é um canal de nicho, então não imagino esse canal aqui tendo milhões de visualizações. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui, ajuda esse conteúdo a ser destacado no YouTube. Um comentário, se inscrever, curtir ajuda muito, né? Então, comenta lá embaixo. Não tem nada para comentar, comenta SaaS, que já ajuda no engajamento. Então, vamos falar o que é vantagem competitiva. Aqui tem o conceito certinho aqui para falar para vocês. Eu pedi para o ChatGPT me descreve o que é vantagem competitiva. Vou ler, tá? Não vou ficar lendo, tá? Mas só essa parte que eu vou ler para ficar mais claro. Vantagem competitiva é a capacidade de uma empresa ou organização de oferecer algo único ou superior em relação aos seus concorrentes, permitindo que ele se destaque no mercado e alcance melhores resultados com maior participação de mercado, lucratividade ou fidelidade do cliente, tá? Então tá definido aqui, fica mais fácil da gente conversar sobre isso. Então, vamos falar sobre o startupeiro de primeira viagem, como é que ele pensa e como que isso pode ser um erro, esse pensamento. Primeira coisa, né? Eles pensam, eu vou criar um software tão inovador, né? Eles têm dois pensamentos principais, né? Primeiro, eu vou criar um software tão inovador que não vai ter concorrente, né? Esse é o primeiro pensamento e eu vejo muitos no nosso grupo do Facebook. Quando vem conversar comigo no Instagram, no WhatsApp ali, eu quero criar um software muito inovador, né, que não vai ter concorrente porque ele é tão inovador que basicamente não tem concorrente. Esse é o mesmo tipo de pessoa que também não quer, às vezes, contar ideia, quer que eu assine um contrato de confidencialidade quando eles querem me contar ideia, tem medo de contratar um programador porque eles não querem contar a ideia para o programador, com medo que ele roube a ideia. Então tem esse primeiro, né? E o problema nisso, estamos em 2025, tá? Então, se ninguém criou a ideia ainda em 2025, a internet comercial está aqui desde 1996 no Brasil, se ninguém criou esse software ainda, será que existe mercado para ele? Né? Porque se ninguém criou, ou de repente alguém já criou e tu nem percebeu e não deu certo, não tem mercado, as pessoas não querem aquele software ainda. Então existe esse pensamento que tu tem que ter em relação a essa tua ideia inovadora. Tu pesquisou de verdade o mercado? Será que já não existia um concorrente? Será que já não existe um concorrente atual? Como que ele está com esse software atualmente, né? Seria bom tu fazer uma pesquisa em relação a isso. É muito mais difícil tu ter um software inovador hoje em dia, né? Algo que nunca ninguém pensou. Então, outra coisa que tu tem que pensar, mesmo que tu tenha um software inovador, né, que nunca ninguém pensou, será que tu está no timing certo? Porque pode acontecer de tu realmente viu algo muito inovador, mas tu não está no timing certo,
ou de repente tu não tem o dinheiro suficiente para conseguir mercado rápido o suficiente para fazer essa tua ferramenta crescer. Imagina tu lá no início, tu teve uma ideia como a do Uber, tu teria dinheiro, capacidade para fazer aquela empresa crescer da maneira que o Uber cresceu para dominar mercado? Tu teria capacidade para, digamos que tu tivesse a ideia de um Facebook ou de um Twitter, lá no início, lá antes de alguém inventar um Facebook ou um Twitter, tu teria capacidade financeira ou capacidade de conhecimento para alcançar uma massa de usuários para fazer aquela ferramenta se estabelecer como primeira do mercado? Né? Não sei tu, mas eu não teria essa capacidade, nem financeira, nem de conhecimento, para conseguir fazer a empresa crescer como o Twitter, como o Facebook cresceram. A gente não está nem no ambiente certo, a gente está no Brasil. Né? Uma ferramenta como essa tende a crescer muito mais lá nos Estados Unidos e dominar mercado, porque lá tem uma rede de investidores, existem profissionais preparados para isso que a gente não tem aqui. O Facebook, o Twitter, não teria dominado o mercado se tivesse começado no Brasil. Então, existem esses problemas em relação a software muito inovador. Outro pensamento aqui, o segundo pensamento do startupeiro que está começando, né? O cara que está começando a primeira viagem, ele pensa o seguinte: eu vou criar uma cópia de um software, né? Então eu vou copiar um concorrente, será, sei lá, eu vou olhar o Trello e vou copiar o Trello e vou fazer mais barato, vou vender mais barato. E tem problemas isso também, né? Tu não vai ter nenhuma vantagem competitiva, tu não vai nem entender por que, que a empresa que fez o Trello daquela maneira, tu não entende os teus futuros clientes, né? Tu não, realmente nunca conversou com futuros clientes, tu não entende de verdade as necessidades, tu só quer fazer um software igual e tentar vender mais barato, e tu tenta usar como vantagem competitiva só o preço mais barato, mas preço baixo não é sustentável no longo prazo. Preço baixo também significa um churn maior. Sabia disso? Quanto menor é o teu MRR, né, o preço da receita recorrente do teu software, maior vai ser o churn. Isso é lei universal. Então, quanto mais barato, maior o churn. Quanto mais caro, menor o churn. Claro que também é mais difícil de vender, né? Se tu tem um ticket maior, mas o churn é menor, né? Quanto mais caro é. Então, tu tem que saber sobre isso e essa vantagem, tentar essa vantagem competitiva de preço baixo, eu acho que não é uma boa ideia, né? Inclusive, tem uma frase do Al Ries, que é o papa do posicionamento, que ele fala sobre posicionamento, que é difícil tu ter vantagem sendo mais barato, mas existe mercado para ser o mais caro, existe um posicionamento de marca para ser o mais caro, né? Por isso que existem marcas de luxo. É mais fácil se posicionar como mais caro do que se posicionar como mais barato, porque amanhã aparece o mais barato, né? Um mais caro é mais difícil, né? Então, esses seriam os primeiros pensamentos de um startupeiro de primeira viagem, nessas dois pensamentos: ou fazer um software igual e mais barato, ou querer fazer algo absurdamente inovador que ninguém nunca fez. Tá, então vamos adiante aqui em relação à vantagem competitiva, entrar na vantagem competitiva. Isso aqui não é uma aula, é uma conversa sobre vantagem competitiva. Eu quero mostrar alguns pensamentos que as pessoas têm e como que tu pode pensar diferente. Eu lembro que eu falei um pouco sobre isso uma vez num comentário, não lembro se no YouTube, no Facebook, eu não lembro onde é que eu falei, e a pessoa disse assim: cara, isso mudou o meu pensamento. Né? Por quê? Porque ele só tinha a ideia de inovação no produto. E esse é o ponto que eu quero mudar a cabeça de vocês, né? Que vocês só querem inovação no produto, vocês querem fazer um produto cada vez melhor, com cada vez mais funcionalidades, ou cada vez mais bonito, e só pensam no produto. E tem outros lugares que vocês podem inovar, que vocês podem criar uma vantagem competitiva, que, de repente, ela é muito mais sustentável, e o cara que está lá iniciando nem percebe isso e não consegue crescer porque ele só quer inovar no produto. Então, pensa na perspectiva do marketing. No marketing, produto é apenas um dos P's. Não sei se tu já estudou marketing, os P's do marketing: praça, preço, produto, promoção e posicionamento. E tem outros P's que depois inventaram. Esses aqui são alguns dos P's
e que tu pode inovar em torno desses P's aqui, né, para realmente fazer a tua empresa crescer e, de repente, o teu concorrente nem perceber onde que tu está inovando, por que que teus clientes estão gostando tanto do teu software ou do teu produto ou da tua empresa, estão indo para o teu produto em vez de ir para o concorrente. Então, vamos falar um pouco. Praça, o primeiro P, né, onde vende o produto. Uma coisa que eu percebi aqui na minha empresa, eu não sou bom aqui, a nossa empresa aqui, a gente não é bom em vender localmente. Tá? A gente vende para todo o Brasil, mas eu percebi uma coisa em relação aos meus clientes locais. Eles são muito mais fiéis. O LTV, o Lifetime Value dos meus clientes aqui locais, ele é muito maior. Eles ficam muito mais e deixam muito mais dinheiro. Né? Então, eu já perdi também clientes para empresas locais. Digamos, eu vou vender lá para uma cidade pequena de São Paulo. Sei lá, agora uma cidade não me vem, agora uma cidade pequena de São Paulo. Mas daí tinha um concorrente por lá que era uma empresa local com um software inferior ao meu, mas era local. E o cliente preferiu essa empresa local porque as pessoas gostam de saber que eu estou comprando de alguém perto, né? Então, vender localmente é uma vantagem competitiva. Né? Por exemplo, eu tenho um concorrente aqui da nossa cidade, são amigos nossos, e eles têm muitos clientes na nossa cidade, aqui é um software instalado, eles têm muitos clientes, eles começaram e cresceram localmente aqui. E então eles têm essa vantagem competitiva em relação à nossa cidade aqui, eles venderam para muitos clientes da nossa cidade, da nossa região. Nós somos mais fortes para vender para o resto do Brasil todo. Então, tu percebe que é uma vantagem competitiva vender localmente? Não estou dizendo que tu tem que vender localmente, mas se tu se especializar nisso, de vender localmente, essa pode ser uma das vantagens competitivas da tua empresa. Né? Então, é para te mostrar que tem vários jeitos de se tornar competitivo. Uma é o P do marketing de praça, de onde tu está vendendo. Né? Então, só para te dar uma ideia. Preço, tá? Preço não precisa... seria o outro P do marketing. Não precisa ser necessariamente o mais barato. Você pode ser até o mais caro. De repente, o teu software é mais caro. Que eu estava falando anteriormente ali sobre o que o Al Ries falou, de que, de repente, existe um mercado para ser o mais caro, né, em vez de ser o mais barato. Não estou dizendo para te ir e colocar o teu preço lá a 10 mil reais por mês para um software que os concorrentes estão cobrando 100 reais por mês. Não é isso. Mas, se tu entender de verdade o teu mercado, de repente, a precificação do teu software pode ser um diferencial. Um exemplo que tu pode fazer, digamos que no teu mercado, aqui no eGestor, tá? A precificação do eGestor. A gente tem um plano, que é um plano mais caro, que a gente dá ilimitado várias coisas, número de usuários e um monte de coisa. E, na comparação com outros planos, os nossos clientes ficam olhando, olha, tem esses 3 planos aqui, mas tem esse plano ilimitado, né? E a diferença é pequena de preço. De repente, em vez de eu ficar comprando esse plano mais barato aqui, vale muito mais a pena eu comprar esse plano mais caro aqui, que me dá ilimitado, notas ilimitadas, usuários ilimitados, né? E tem muito cliente nosso que compra justamente por causa da precificação que a gente estruturou aqui, né? E também tem a ideia de montar um sistema de precificação mais fácil de entender. Uma vez a gente tinha um fornecedor para uma ferramenta para o nosso sistema aqui, que tinham 2 concorrentes. Tá? Esses 2 concorrentes vendiam o mesmo produto, só que um dos concorrentes, a precificação dele era muito complexa, porque ele não queria se comprometer com nada. Cada variaçãozinha ali de uso, ele queria cobrar. E, de repente, essa empresa ela era mais barata. Mas a gente acabou fechando com a outra empresa, que a precificação era mais clara. Por que que a gente escolheu esse outro, que a precificação era mais clara? Poderia ser até que a gente pagasse um pouquinho mais caro que o concorrente, mas a gente não ia ter surpresas. A gente sabia exatamente quanto que a gente vai pagar pelo uso daquele software. A gente vai usar tanto e eu vou gastar tanto. Então, se eu vender para ti o meu software que está usando essa ferramenta, eu vou ter que cobrar uma mensalidade e vou pagar um pouco de dinheiro para esse fornecedor. Eu sei exatamente
quanto que eu estou pagando, eu não vou ter surpresas. E justamente por isso a gente fechou negócio com eles, por causa da precificação e não necessariamente por ser mais barato. Então, preço pode ser uma das tuas vantagens competitivas. Próxima vantagem competitiva que tu pode pensar seria a promoção, né? Que seria a distribuição. Já ouviu falar daquela frase assim de que empreendedor de primeira viagem, de software como serviço, da startup, na primeira vez que ele abre uma empresa, ele se preocupa muito com o produto. Na segunda vez, né, quando ele vendeu a empresa, ele vendeu uma empresa para o investidor, saiu, agora ele vai montar a segunda empresa dele, ele se preocupa muito mais com a distribuição do que com o produto. E aqui a promoção, né, os pesos do marketing, seria a ideia da distribuição. Como que tu divulga o teu produto, como que tu alcança possíveis clientes, né? Então, por exemplo, aqui o e-gestor, a gente foi muito bem sucedido durante muito tempo por causa de SEO. O e-gestor era muito bem ranqueado em SEO para muitas palavras-chave, que era muito interessante para a geração de leads aqui, para os nossos tipos de lead. E a gente cresceu muito por estar muito bem posicionado em SEO. Hoje em dia a gente ainda está bem posicionado em SEO, mas não se compara do que era no passado, porque hoje em dia SEO mudou, hoje em dia é muito mais complexo SEO, está muita gente usando inteligência artificial. Tudo que é empresa de SaaS no mundo está perdendo espaço em SEO, inclusive a HubSpot, que foi uma das empresas que mais falava sobre SEO no passado e vendeu essa ideia de marketing de conteúdo e SEO, também perdeu muito espaço, né? Mas SEO nos trouxe muito cliente. A gente tem uma base de clientes hoje em dia que a gente trouxe aqui por causa de SEO. Né? Então, foi uma das maneiras que a gente achou para distribuir. Primeiro, a gente trabalhou muito com propaganda paga lá no início, só que lá por 2014, mais ou menos, eu comecei a perceber que o CAC, o custo de aquisição de clientes nosso aqui, estava se tornando muito caro, propaganda estava muito caro, e a gente começou a investir em SEO e deu muito certo por muitos anos, e isso nos trouxe uma base de clientes muito grande. Né? Então, é a distribuição. Hoje a gente continua crescendo, está dando muito certo, a gente tem um sistema de distribuição aqui muito bem estruturado, mas a gente já não depende tanto assim de SEO. Tá? Então, isso aqui é uma das coisas que eu digo que tu mais deveria se preocupar, é como que tu vai distribuir o teu software, porque isso pode ser a grande vantagem competitiva, a grande maneira que tu vai encontrar maneiras de alcançar muitos clientes. Né? Eu já vi também gente que conseguiu crescer muito porque eles conseguiram integração com um grande player. Por exemplo, empresas que fizeram uma ferramenta que ajudava o Shopify a fazer alguma coisa lá dentro do Shopify. O Shopify é gigantesco e eles criaram uma ferramenta que quem usa Shopify quer. E daí dentro do Shopify está destacado aquela ferramenta, né, um add-on lá dentro, e conseguiram muitos clientes por isso. Né? Então existe isso, o cara não usou SEO, mas conseguiu ser uma ferramenta, um add-on lá, né, um plugin para o Shopify ou para outras ferramentas. Né? Então, dá uma olhada nas APIs que tem por aí pelo mercado. Eu já falei sobre a arbitragem de API em outros vídeos aqui. De repente, é uma outra maneira de tu conseguir, com muitos clientes, conseguindo fazer algo complementar a algum outro SaaS famoso e conseguir crescer. Então, esse é outro meio de distribuição. Não vou muito a fundo aqui agora te dar muitas ideias em relação à distribuição, porque eu estou falando de todos os pesos do marketing aqui e não tem como eu falar tudo num vídeo só. Mas continua acompanhando outros vídeos aqui que eu aprofundo muito mais em relação a isso em outros vídeos. Maratona os meus vídeos aqui que tu vai ter bastante dicas aqui de como tu fazer isso. Vamos para o próximo aqui, P do marketing, que seria posicionamento. Eu gostei muito de estudar sobre posicionamento de marca quando eu ouvi falar a primeira vez. Né? Eu ouvi falar isso na faculdade, eu fiz faculdade de administração e nosso professor de marketing na época me mostrou um vídeo do Al Ries, que é o cara do posicionamento. É um vídeo que tem no YouTube. Recomendo muito que tu assista esse vídeo sobre posicionamento. Escreve no YouTube agora aí, depois que tu assistir esse vídeo aqui, né? Procura aí, posicionamento Al Ries. Al Ries se escreve da seguinte maneira,
AAL, espaço, RIES, tá? Posicionamento All Rise. É um vídeo, parece que é uma fita VHS gravada, que alguém colocou no YouTube, tem legenda em português, tá? É bem antigo o vídeo, mas o vídeo é muito bom. Mas vamos falar um pouquinho sobre posicionamento para te entender o que significa posicionamento, tá? Eu pedi aqui para o ChatGPT uma descrição para mim falar melhor sobre posicionamento e não esquecer de nada. Tá, primeiro princípio de posicionamento, né, que tu tem que saber, é como as pessoas te veem no mercado, né, veem a tua marca no mercado. Então, primeiro princípio, a mente é um campo de batalha. Não adianta só ter um produto, um bom produto. É preciso conquistar espaço mental, tá? Então, as pessoas têm que lembrar de ti. Não adianta só ter um bom produto, as pessoas tem que chegar aquela mensagem na cabeça das pessoas. Ser primeiro é uma vantagem. Isso aqui me pegou muito quando eu vi pela primeira vez. Ser primeiro é uma vantagem. E no vídeo ele fala o seguinte: tu sabe qual é a melhor universidade dos Estados Unidos, considerada, não estou dizendo que é, mas qual é a universidade que é considerada a melhor dos Estados Unidos? Todo mundo fala Harvard. Qual é a primeira universidade dos Estados Unidos? Harvard. Tá? Então, ser o primeiro te dá uma vantagem competitiva gigantesca. Isso em virtualmente todas as marcas, ser o primeiro é uma vantagem muito grande. Mas não adianta tu ter feito o primeiro produto. Tá? Não adianta, por exemplo, aqui o eGestor. Nós fomos o primeiro ERP online do Brasil. O eGestor foi. Mas eu não tinha investidor, então eu não consegui chegar na mente das pessoas sendo o primeiro lugar. Tá? Então, por isso, hoje o eGestor não é o número 1 do Brasil. Né? Então, foi um dos erros que eu cometi lá no passado. Mas, se eu tivesse desenvolvido o eGestor como o primeiro, como foi, e tivesse conseguido, com um investimento, chegar na mente das pessoas para ser o primeiro, a gente teria dominado o mercado. Né? Então, esse é o grande diferencial, que ser o primeiro é uma vantagem, mas ser o primeiro na mente das pessoas, que é importante. Outro ponto aqui do All Rise, né, do posicionamento. A simplicidade vence. Mensagens curtas e fáceis de lembrar são mais fortes do que explicações longas. Né? Então, simplicidade vence no posicionamento. Posicionamento é relativo. Não basta dizer quem você é, mas em relação a quem. Por exemplo, a Pepsi está muito bem posicionada, mas ela está muito bem posicionada em relação à Coca-Cola. Né? Então, a Coca-Cola é a número 1, mas a Pepsi está muito bem posicionada como a anti-Coca-Cola. Né? Então, a grande concorrente da Coca-Cola. E ela conseguiu ser número 2. E não sei se tu sabe, mas a empresa que é dona da Coca-Cola, ou melhor, a empresa que é dona da Pepsi, é uma empresa maior do que a Coca-Cola. Financeiramente, pelo menos a última vez que eu vi, eles eram gigantescos e muito maior do que a Coca-Cola, né? Apesar do produto Pepsi não ser o número 1 do mercado. Então, posicionamento é relativo. Estuda sobre posicionamento, isso aqui é só um esboço rápido do que eu falei. Eu acho que tu vai gostar bastante de entender sobre isso e pode te ajudar bastante na tua ideia aí de vantagem competitiva na tua empresa de software como serviço. Tá? Agora eu quero te dar outras dicas sobre vantagem competitiva que de repente até se encaixariam ali em cima, mas eu anotei embaixo aqui no texto porque tem a ver com o meu produto. Né, para poder explicar o meu produto aqui, o eGestor, aqui a marca, o eGestor, ó, egestor.com.br, que é um software de gestão para micro e pequena empresa. Tá? Vocês nem são meu público, tá? Mas eu falo aqui mais do Vivendo SaaS, mas vocês nem são meu público. Mas sabe que tem muita gente que me segue aqui que acaba assinando o eGestor ou se tornando revendedor do eGestor. Acontece muito. Mas, então, vamos falar sobre algumas vantagens competitivas que o meu software aqui, o eGestor, tem em relação aos concorrentes. Primeiro, simplicidade. O nosso produto é mais simples do que a concorrência. Eu nunca quis um produto complexo. Tá? A gente não quer abraçar o mundo. Por exemplo, o eGestor ele não atende farmácias. Não tem controle de validade do jeito que uma farmácia precisa. Né? Nosso foco são em pequenas empresas, lojas de roupas, uma loja de colchão, loja de baterias, vários outros tipos de negócios aqui a gente atende. Mas a gente não atende todo mundo, a gente não atende um mercado, por exemplo.
apesar de ter pequenos mercados que usam o gestor. Mas não é o nosso foco, a gente não vai desenvolver especificamente para esse público aqui, né? Então, o nosso software é simples, né? E se tu for olhar, olha teu celular aí agora, olha os apps que tu usa no teu celular e olha os apps de mais sucesso no mercado. Olha como eles são específicos, eles não têm um monte de funcionalidades, eles são mais simples. Não são mais simples? Simplicidade vende, né? As pessoas querem coisas simples porque é algo fácil de entender. E esse foi o pensamento quando a gente desenvolveu o e-gestor. O e-gestor é para ser um pouco melhor do que uma planilha. Ele tem que resolver estar um pouquinho acima de uma planilha, né? Esse foi sempre o pensamento. Não digo que a gente chegou a fazer isso perfeitamente, a gente desenvolveu até algumas... já tem um pouco mais de funcionalidades do que eu imaginava lá no passado, né? A gente acabou colocando algumas coisas a mais ali do que precisava, mas mesmo assim ele é simples, né? Então isso é uma das vantagens competitivas aqui da minha empresa. Outra vantagem competitiva que a gente tem aqui no gestor, equipe comercial. A gente tem uma equipe comercial hoje muito bem estruturada. A gente não depende, por exemplo, de um vendedor estrela, aquele vendedor que ele é muito bom e fica dependendo só dele. A nossa equipe comercial ela é muito bem estruturada, a gente tem toda uma estrutura de SDR, né, e vendedor. O SDR faz a prospecção, manda para o vendedor apenas os clientes que estão mais propensos a comprar. O pré-vendedor filtra os leads que teoricamente não vão comprar ou que não vão se encaixar no perfil específico que a gente está buscando para os nossos clientes, né? Então, a gente tem essa equipe comercial, a gente liga muito rápido para os clientes, e isso, no geral, no mundo de RP, a gente acompanha concorrentes às vezes, né? A gente tem um estudo de concorrentes de vez em quando, e a gente percebe que nossos concorrentes não dão atenção pro lead que a gente dá. Por que isso? Eu entendo o lado deles. Os nossos concorrentes, em geral, não são bootstrapping, eles são financiados, eles têm investidores que colocam muito dinheiro, então eles têm um caminhão de leads e eles não conseguiram estruturar uma equipe comercial para atender aquele caminhão de leads ali que eles têm. Então o objetivo deles é colocar cliente para dentro de qualquer jeito. Nós aqui, como a gente está fazendo bootstrapping, com o nosso próprio capital, a gente quer usar aquele lead, né? A gente quer aproveitar ao máximo os leads, a gente quer torcer a toalha até a última gota. Então a gente tem um atendimento especial pelo cliente, a gente liga, conversa com esse cliente, tenta entender o problema dele para realmente fechar negócio com ele, e a gente faz isso e liga e fala muito rápido com esses clientes, né? Então a gente tem um atendimento rápido e humano, né, com os nossos clientes, e isso faz uma diferença muito grande, né? Então muito cliente fecha negócio com a gente. Imagina o cliente assim, ó, ele entra no Google, ele acha alguns softwares e ele se cadastra em 3 ou 4 softwares de gestão, mas eles acabam fechando o negócio com a gente porque a gente liga primeiro, a gente conversa com o cliente primeiro e dá um atendimento melhor para ele, muito mais rápido que os concorrentes. Então, isso é uma das nossas vantagens hoje, nossa equipe comercial. Segunda aqui, terceira vantagem competitiva aqui do gestor, o nosso suporte. Olha como é que estão as empresas de SaaS por aí, tudo colocando chatbot para atender cliente. Eu não sou contra chatbot, mas eu acho que as pessoas estão exagerando no chatbot, né? Então aqui a gente consegue, porque o nosso software ele é simples, o software ele é simples e bem pensado para o nosso cliente, ele acaba não dando tanto suporte assim. Porque ele não dá tanto suporte, nossa equipe aqui ela é pequena. A equipe de suporte ela é bem pequena e é bem enxuta e consegue atender milhares de clientes. E justamente por isso a gente consegue dar aquele atendimento ao cliente, clica, ele não entra em fila para atendimento, clica e já um humano atende ele. Isso os nossos clientes aqui veem como algo muito especial e eles acabam ficando aqui com a gente justamente por causa do nosso suporte, né? Então, em vez de colocar inteligência artificial de saída, a gente tem um atendimento humano aqui e tem nos dado um retorno muito grande, justamente isso. Outro ponto aqui que a gente construiu, a gente tem um onboarding, uma equipe de onboarding, né, que trabalha com os clientes. Se tu fechou negócio conosco aqui, vai ter um profissional
que vai conversar contigo durante 1 hora inteira. Ele vai te ajudar a configurar o e-gestor e vai te ajudar a entender o e-gestor para ti e para a tua equipe. Com isso, a gente consegue diminuir o suporte, porque muitas das dúvidas são resolvidas nessa primeira hora. Também a gente consegue diminuir o churn, né, da nossa empresa, porque foi feito um onboarding bem feito, né? Em vez de só colocar uma IA ou deixar o cliente se virar sozinho, a gente tem uma equipe para fazer isso. Então, o onboarding ajudou a reduzir o churn aqui dentro da empresa e nos ajudou também a diminuir o churn e nos ajuda a não ter tanto suporte aqui quanto, de repente, um concorrente nosso teria de suporte. E nossa outra vantagem competitiva aqui, que é uma grande vantagem competitiva, é nossa rede de revendedores. Então, a gente, por exemplo, no passado dependia muito de SEO, cresceu com SEO, só que o SEO está morrendo, para todo mundo está morrendo, né? Como eu falei anteriormente. Mas a gente hoje tem uma rede de revendedores, a gente tem milhares de revendedores de gestor por todo o Brasil, e esses revendedores conseguem alcançar clientes que nossos concorrentes, de repente, não conseguem alcançar. É aquele empresário que está todo dia trabalhando e quando chega em casa ele fica olhando, de repente, Reels, TikTok, mas ele olha bobagenzinha na internet, ele não está necessariamente olhando conteúdo relacionado à gestão empresarial. Então, pensa bem, eu deveria colocar propaganda para quem está interessado em gestão empresarial, porque eu sei que aquele cara ali é empresário ou gostaria de ser empresário. Mas e aquele cara que é um mecânico ou tem uma loja de baterias, que só trabalha, vai para casa, fica com a família e de repente vê uma bobagem no celular? Como alcançar? Os nossos revendedores alcançam aquele cliente, vão lá na empresa deles e falam. E dessa maneira a nossa empresa tem crescido bastante com nossa rede de revendedores, né? Então, isso é uma outra vantagem competitiva. Então é isso o vídeo. Eu só queria mostrar para vocês que vocês não têm que buscar vantagem competitiva só no produto. O produto é um dos P's do marketing. Dá para ter vantagem competitiva de várias maneiras, tá? Isso aqui é só para abrir um pouco a tua mente. Se tu quiser saber mais sobre como construir uma empresa de software como serviço, como ter vantagem competitiva, como pensar a tua empresa de ponto a ponto, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, a plataforma Vivendo SaaS. Clica ali e olha a apresentação da plataforma. Se tu é empresário e quer crescer, olha ali que eu acho que tu vai gostar bastante. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse conteúdo. Gostou, não gostou, concorda, discorda de alguma coisa? Qual a vantagem competitiva do teu software como serviço atualmente? Me conta aqui que eu quero saber e se inscreve no canal. Muito obrigado e até os próximos vídeos.